Vamos continuar agora com mais algumas opções de formatação gráfica. Se nós olharmos rapidamente, é possível ver que essas informações foram colocadas aqui em ordem alfabética. A ordem alfabética ela é feita naturalmente pelo R, porque não foi dada ao R nenhuma outra opção, mas eu poderia colocar isso numa sequência que começasse, por exemplo, no verão, seguisse para o outono, inverno e primavera. Uma vez, se eu escolho reorganizar essa sequência de níveis, o que eu estou assumindo aí é que essa variável talvez ela trate de uma variável ordinal, onde eu tenho uma sequência lógica. E nesse caso faz sentido em pensar que a primeira estação é o verão, a segunda é o inverno, outono, primavera e assim por diante. Eu estou assumindo então que os dados foram coletados nessa ordem e essa ordem faz sentido como objetivo da construção gráfica. Bom, para isso, então, a gente vai informar ao R que existe uma sequência lógica para essa variável aqui. A gente vai transformar ela numa variável ordinal. E para isso eu vou continuar esse comando. Então, a primeira parte foi pegar a tabela e adicionar ou modificar a variável estação pela recodificação, mas eu vou continuar fazendo uma outra coisa. Novamente eu vou usar esse comando mutate. Esse comando vai novamente modificar a variável estação, mas agora eu vou dizer que essa variável estação é um fator, é isso que o R entende como variável ordinal, é um fator dela mesma. Então eu vou pegar os valores na variável estação e o resultado disso aqui vai ser gravado dentro da própria variável. O que eu vou dizer aqui é que essa variável estação agora ela é um fator e esse fator ele é ordenado. Então existe uma característica nesse fator que é uma ordem. Bom, se eu disse que existe uma ordem, eu preciso dizer que ordem é essa. Quais são os níveis em que sequência essas informações aparecem. E nesse caso eu vou estabelecer que a sequência é a seguinte. Inicialmente começa o verão, o segundo nível é outono, o terceiro é inverno e o próximo é primavera. Quando eu fizer isso, o R entende então que essa variável estação ela tem níveis que são níveis ordenados. Se eu rodo isso agora, isso já foi feito, embora o R não tenha mostrado nada disso. Se eu olhar para a minha variável, ou para a minha tabela agora, ela continua ali com a variável estação. A princípio, nada diferente do que estava quando eu rodei somente esse conjunto de informações, mas agora o R sabe que essa variável estação ela tem uma característica adicional que é uma sequência inerente. Bom, vamos ver se essa sequência de fato está sendo entendida assim pelo R. Vamos rodar esse gráfico novamente, entender e observar o que aparece aqui. A sequência ela tem que ser essa sequência que eu acabei de colocar aqui. Então, rodando novamente, vejam que agora sim a sequência começa no verão, outono, inverno e primavera. Então, de forma muito simples, eu informei ao R a sequência que eu gostaria que essas variáveis fossem representadas. Então, é dessa forma que a gente trabalha com ggplot2. Então, inicialmente, a gente precisa formatar a tabela para que o R entenda como as informações devem ser representadas e depois nós temos o comando gráfico que monta essa figura em várias camadas que parecem muitas informações, mas uma vez que elas são consistentes, eu posso excluir e adicionar camadas sem perder a construção geral. Então, se eu simplesmente quiser retirar uma dessas camadas aqui, por exemplo, a camada intermediária, e jogar ela fora, vejam que se eu rodar esse comando, o R continua montando o gráfico. Agora, obviamente, aquelas informações sobre eixo, título não estão mais aqui, mas o comando em si ainda funciona.
Se eu achar que esse gráfico não ficou muito claro, eu posso reinserir essa camada, porque ela é uma camada inteira, e simplesmente tudo volta a funcionar da forma como eu tinha feito originalmente. Bom, nós mostramos aqui o gráfico de frequência, onde basicamente nós temos a contagem. Isso é análogo às tabelas de frequência que nós apresentamos em aulas anteriores, ou seja, as mesmas informações que estavam nas tabelas de frequência estão agora colocadas graficamente. Do mesmo modo, eu posso pensar em um gráfico de frequência relativa, assim como eu tinha uma tabela de frequência relativa. Nesse caso, basta eu informar como é que eu preciso montar ou apresentar o eixo Y do gráfico. Então, novamente, vou copiar as 3 linhas que me interessam, que são as camadas iniciais. Vou colocar essas camadas aqui. Então, originalmente é isso que o R mostra. Mas eu quero representar o eixo Y pela sua contagem relativa. Para isso é muito simples. Se eu não informo nada, o R assume que essa função aqui vai mostrar a contagem de linhas. Mas eu posso especificar que no eixo Y eu quero um outro tipo de informação que o R entende dessa forma. É uma proporção. Eu quero que o eixo Y mostre uma proporção. E para isso eu preciso adicionar uma outra informação que vai fazer com que esse comando funcione de forma apropriada. Então, se eu rodo agora, eu disse especificamente o que eu quero que apareça no eixo Y. Rodando isso aqui, nós temos agora não as contagens absolutas, mas as proporções. Então, aproximadamente 10% das informações estão no verão, aproximadamente 20% no outono, um pouco mais de 30% no inverno e assim por diante. Se eu complemento todas essas informações com as camadas que nós discutimos anteriormente, então eu tenho uma construção de um gráfico um pouco mais apresentável. Então esse é o gráfico após adicionar todas essas camadas. Obviamente esse tamanho foi um tamanho muito grande. Se eu reduzir agora, nós temos um tamanho um pouco mais consistente. O eixo Y agora é uma frequência relativa. E é isso que eu preciso para entender esse gráfico. Se eu quiser ainda mudar a cor do preenchimento dessas tabelas, isso pode ser adicionado aqui. Existem uma série de outras informações que, na medida que nós formos apresentando, nós vamos explorando dentro desse pacote ggplot. Bem, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. E ao longo das aulas nós vamos explorar cada vez mais esse pacote ggplot com outras geometrias que envolvem outras estruturas de estética. E cada uma delas nós vamos apresentando na medida que os problemas forem pedindo que a gente apresente.